Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para descomplicarmos temas da psicologia, como relacionamento, autoestima e autoconhecimento. Para você que ainda não me conhece nas redes sociais, passa lá, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te conhecer por lá. Hoje nós temos uma convidada toda especial aqui para poder falar sobre um tema também muito especial. Mas eu vou deixar com que ela se apresente para você, tá, Finis? Se apresenta aí para a galera. Ei, pessoal, que prazer estar aqui junto com a Carol e junto com você que está escutando a gente. É um grande prazer para mim. É uma novidade, na verdade. Tô até um pouco nervosa, mas acredito que é pura alegria. É puro prazer de estar aqui junto com vocês, falando de assuntos tão importantes. Os nossos relacionamentos são parte da nossa vida. Nossa vida ela é construída através dos nossos relacionamentos. E por que não falar disso sempre? Por que não discutir assuntos que vão nos beneficiar na nossa vida individual e também nos nossos relacionamentos com outras pessoas, né? Então é um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Tafnis Padilha. Se você quiser me conhecer melhor, é só me procurar nas minhas redes sociais. Meu Instagram é TafnisPC. Passa lá, vai ser um prazer receber você. A Tafni, ela trouxe um tema que eu acho fantástico e é bom te receber aqui. Não precisa ficar nervosa, não. Vamos com calma. A turma aqui já está acostumada e eu tenho certeza que vão amar te ouvir também. Ela me propôs conversando, né? Qual tema a gente vai falar, qual tema a gente vai trazer para essa turma, para poder entender mais. E como ela também fala sobre relacionamento, o tema que ela trouxe, assim, não, vamos conversar sobre compreensão nos relacionamentos, o efeito da presença e da ausência dela. O que você acha que a compreensão, quando ela existe no casamento, pode ter de bom? E quando ela não existe, o que pode ter de ruim nessa relação? Porque a compreensão é uma base aí para os relacionamentos. Então me conta, Tafni, o que você acha da compreensão? Como é que você acha que a compreensão ela é vinculada nessa relação? E qual o efeito aí que tem? Então, Carol, a compreensão... Primeiro é importante a gente entender o que de fato é a compreensão. E eu gostaria de trazer aqui o conceito do que é compreensão. Eu vou ler para vocês para a gente poder estar ciente. Antes da gente discutir sobre esse assunto, primeiro a gente precisa entender o que significa. Compreensão é a capacidade de compreender, entender ou assimilar algo. É considerado um processo cognitivo relativo ao conhecimento, onde é necessária a interpretação de determinada coisa para ser aprendida pelo indivíduo. Assim, gera-se um estado mental no qual a coisa compreendida é internalizada. E eu gostei dessa palavra internalizada, porque quando nós internalizamos algo, a gente leva isso para a nossa vida. E quando nós estamos num relacionamento e nós temos a ação de compreender a situação do outro, compreender a emoção, a posição, a vida do outro, nós aprendemos e nós não repetimos aquilo que um dia nós fizemos que feriu essa pessoa. Porque nós, quando simplesmente passamos por situações e nós não compreendemos, nós temos uma grande tendência em repetir. Quando isso não é internalizado, a gente repete. Mas quando muitas vezes te cortando, né? A pessoa aqui é mal educada. Que isso? Nada! É porque quando a gente está assim nessa conversa, acaba tendo esses cortes. Mas vamos para frente. É a primeira vez aqui dividindo espaço. Quando você fala essa questão da compreensão, tá, Vinícius, ela é muito importante quando você diz assim, quando nós não internalizamos algo, nós não mudamos. E para nós internalizarmos algo, eu acredito que precisa fazer sentido. Então eu preciso entender o que isso tem de efeito na vida do outro, o que isso machuca o outro. Como isso machuca o outro? Quando eu internalizo isso, que não é sobre um erro, mas sobre como isso machuca a pessoa que eu amo, eu começo a buscar mecanismos de mudança. Eu começo a entender que eu posso ter um comportamento diferente. Então, quando você usa e frisa nessa frase do internalizar, eu acho que fica fantástico para a gente poder entender que a mudança ela começa através do internalizar algo. Perfeito. É exatamente isso.
Quando nós internalizamos, aquilo que é do outro passa a fazer parte de nós também. E quando algo do outro faz parte de nós, nós alinhamos esse relacionamento, a gente passa para outro nível. Quando a gente alinha o que é do outro a nós também. Nós não tomamos para nós, mas nós compartilhamos. A compreensão, ela mora aí, nesse partilhar, no compreender. E, de fato, quando a gente não internaliza, as coisas passam batido. E aí a gente acaba correndo o risco de sofrer e de fazer os outros sofrerem também, porque nossos erros vão sendo repetidos. Isso é grave, né, Carol? A gente erra 1, 2, 3 e isso vai desgastando, nossa, sem medidas no relacionamento. Por isso que é tão importante a gente internalizar, trazer para nós também aquilo que é do outro. E tem um ponto que é interessante aí, que eu sempre falo com os casais que eu atendo, que é assim, não adianta o outro te dizer o que precisa ser mudado e você levar isso como uma afronta. Ou tentar mostrar para o outro que não, que aquilo ali não precisa ser mudado. Por quê? Quem sabe o que sente é a pessoa que está falando. Então você tem um comportamento, machuca o outro, e o outro está te dizendo, isso me machuca. E eu vejo muitos casais discutindo, não, mas não é bem assim, eu não quis fazer isso. E não consegue nem parar para analisar assim, se está dizendo que está machucando, eu tenho que parar, compreender o que é que está machucando aqui, o que é que está mexendo com essa pessoa, o que é que está doendo nessa pessoa, para daí eu poder me posicionar. Mas muitos casais, eles não conseguem nem compreender o que está passando ali na cabeça do outro. Eles simplesmente rebatem o que vem e quando existe esse rebater, não existe a mudança. Por isso que é necessário, quando você fala esse processo da empatia, esse processo do sentir o outro, nossa, isso conecta tanta relação que se os casais eles pudessem perceber como é diferente o relacionamento quando você vai construindo uma convivência, quando você vai construindo uma forma de viver essa relação diferente do que você aprendeu lá atrás, que é, eu escuto uma crítica, porque muitas vezes quando a gente fala sobre um processo de mudança, vem aquela questão, é uma crítica, tá colocando um erro meu ali à tona. E não é isso. O outro tá mostrando para você o que machuca ele. E só quem pode dizer o que machuca é você ou sou eu. Então, Tafnis não tem como dizer assim, Carol, isso aqui não te machuca. Eu trago uma situação para ela e eu digo, Tafnis, quando você fala desse jeito, isso me machuca. Ela não tem como dizer isso aqui não te machuca, porque ela não tá dentro de mim. Ela não sabe como isso reverbera dentro de mim. Ela não sabe o que isso faz dentro de mim. Então, ela precisa compreender a minha fala para daí ela entender o que é que do comportamento dela acaba acionando gatilhos em mim que me machucam. E essa compreensão faz a diferença. Sim, com certeza. E às vezes, Carol, numa discussão, ou até mesmo em momentos onde não tem discussão, mas que a gente sente que o clima não está tão legal, às vezes a gente se pega, e eu me coloco nesse lugar também, porque eu sou casada e sou humana, e eu sempre fico de olho nisso, e eu trago isso para que todos que estão escutando possam ficar atentos, que a gente corre risco de, às vezes, não perguntar para o outro o que está acontecendo. Sim. Simplesmente porque a gente tem medo da resposta. Porque quando a gente pergunta para o outro o que está ferindo, a gente pode ouvir que o que está ferindo o outro é a gente. E a gente não quer escutar isso, né? Nós, enquanto humanos, por isso que é tão importante a gente nos colocarmos numa posição de humildade, para a gente poder reconhecer também a nossa falha, né? Aquilo que está ferindo esse outro, como você bem disse, eu não posso determinar aquilo que te fere ou aquilo que não te fere. Só você vai poder afirmar isso, é você que está sentindo. Né? Então, acolher o seu sentimento, ainda que eu não goste da resposta, é também compreender. Sim. Só que é muito difícil, Carol, compreender o outro quando a gente não se compreende. Quando a gente não olha para nós e nós não assumimos aquilo que nós sentimos. É impossível. Sim. Como que a gente vai compreender o outro quando, na verdade, nós nem nos compreendemos? Sim. Mas nos compreender é também nos colocar nessa posição de humildade e falar, não, peraí, isso aqui eu tenho que acertar, isso aqui eu tenho que melhorar. E quando nós passamos por esse processo e nós nos compreendemos, fica mais fácil compreender o outro, porque como nós passamos por um processo individual, interno, nós saímos do centro. Perfeito. Nós saímos do centro e permitimos que o outro fique nesse lugar por um tempo para que a gente possa compreender o outro.
Perfeito. Senão a gente fica uma vida inteira querendo se colocar no centro, no centro, no centro, e na verdade está uma confusão interna, porque simplesmente a gente não parou, não se retirou e não passou pelo processo da compreensão de nós mesmos. Sim. Então, antes de compreender o outro, é preciso que a gente se retire desse lugar de destaque. Sim. E a gente se olhe, se compreenda, para finalmente a gente perceber o outro, a gente dar espaço para o outro, porque o outro também precisa ter um relacionamento, não é? Sim. É interessante quando você fala isso, que eu sempre bato no Instagram e brinco com as meninas que eu digo assim, essa é a minha mensagem e não tem quem tire ela de mim. E muitos que andam já pertinho já entendem isso, já internalizaram e já aplicam, que é toda mudança que eu quero do outro, ela precisa começar em mim. E aí uma vez eu ouvi de alguém me dizer assim, mas você tem esse posicionamento, soa como um posicionamento que a mulher tá sempre errada e o homem tá sempre certo. Eu disse, mas eu não tô falando sobre sexo, eu não tô falando sobre homem e mulher, eu tô falando que qualquer pessoa que deseja a mudança de uma outra pessoa que tá convivendo, ela precisa olhar primeiro para si. Ela precisa mudar primeiro internamente, ela precisa florescer primeiro internamente, para depois ela olhar para o comportamento do outro. Porque muitas vezes eu estou insatisfeita com o comportamento do outro, mas na realidade é com o meu comportamento. E o outro está refletindo só o que eu faço com ele. Hoje a gente estava, antes de começar a gravação, eu estava no grupo terapêutico das meninas, e aí uma das meninas trouxe assim, mas eu não sou carinhosa com meu esposo porque ele não é carinhoso comigo. Vai ser uma eterna queda de braço. Se ele não eu não sou. Entende? Então, por que eu não posso sair desse centro de que eu preciso ter a atenção do outro, do que o outro precisa fazer para mim, eu dizer, por que eu não posso fazer? Por que eu não posso ser carinhosa primeiro? Por que eu não posso ser atenciosa primeiro? Por que tem que ser o outro? Então, quando você traz esse ponto, casa, eu acho que se a gente tivesse combinado de falar isso, não sairia tão perfeito. Casa justamente na mensagem que eu acredito. Não adianta eu querer uma mudança do outro, a compreensão do outro, se eu não me compreendo, se eu não consigo compreender o outro. Eu quero algo, é incoerente eu querer algo do outro que eu não consigo fazer, que eu não consigo dar. Então a gente precisa viver na coerência. Eu primeiro olho para mim, para depois eu olhar para o outro. Eu primeiro mudo em mim, para depois eu querer que o outro mude. E tudo vai fluindo quando a gente consegue entender essa dança, consegue entender como funciona essa conexão. E é bem, bem diferente, é muito mais leve para a relação. Com certeza, porque a coerência ela traz uma certa leveza. A incoerência traz bagunça, traz confusão, a gente se embola na incoerência. Né? Perfeito. E que relacionamento se torna saudável em bagunça? Sim. No meio de confusão, no meio de incoerência. Então, de fato, a gente precisa ser coerente primeiro com nós mesmos, com as nossas emoções, com as nossas dificuldades, né? Inclusive, para passar para o estágio da compreensão, para a gente poder conseguir trazer isso para os nossos relacionamentos, a gente precisa nos permitir, nos abrir honestamente para o outro, para que esse outro nos conheça. Permitir que esse outro nos veja. Antes é preciso que a gente se veja, né? Mas passando por esse processo, a gente se permitir, olha, essa aqui sou eu. Isso aqui é bom, isso aqui não é, mas essa aqui sou eu. Nos apresentarmos, nos permitir se mostrar honestamente para o outro. E a partir dessa confiança vai criando coerência e aí as coisas vão se alinhando e vai trazendo leveza para o relacionamento. Aquele espaço de incoerência onde tinha bagunça, onde tinha confusão e às vezes até mentira. Porque a incoerência a mentira aparece facilmente. Para a gente poder manter uma pose, para manter uma postura, nós corremos o risco até de mentir. Mas quando nós nos colocamos numa posição de honestidade com a gente e com o outro, vai aparecendo verdade e vai aparecendo coerência. Sim. Eu estava lendo um livro hoje e teve 2 trechos que me chamou muita atenção e que tem a ver com sua fala. Ele traz assim, A empreitada é revolucionária, pois durante o percurso descobrimos que nos mostrar com clareza expõe nossa vulnerabilidade e revela nosso orgulho. Então, quando você vai trazendo isso, nos mostrar quem somos, que temos o lado bom também e temos o lado ruim.
E esse lado ruim também precisa ser apresentado ao outro, porque o outro precisa compreender. Nenhuma mentira, ela fica oculta dentro de um relacionamento, porque a pessoa que mais convive com você é a pessoa que você escolheu casar. Então é necessário você se olhar com consciência e dizer assim, o que é que eu preciso mudar aqui em mim nessa relação? E ter compreensão também com você, de dizer assim, eu sou humana, eu erro. Então eu também preciso mostrar esse lado meu da vulnerabilidade. Porque quando o outro se deparar com essa vulnerabilidade, como é que vai ser para ele enfrentar isso? Como é que vai ser para ele encarar uma pessoa com esses erros, com essa personalidade, com essa forma de agir? Então, isso é fundamental na questão do entender de que forma eu me mostro para o outro e de que forma eu quero que o outro me perceba, sem esconder, sem segredos, mas de uma forma com transparência, que isso passa a ser coerente, a minha fala e o meu comportamento através do me mostrar para o outro. Só que aí tem um ponto, se eu não me conheço, eu não consigo saber quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu não consigo me mostrar quem eu sou verdadeiramente. Eu me mostro com máscaras para não desagradar o outro. E aí volta para o conteúdo do autoconhecimento e da busca da compreensão através do autoconhecimento. Sim, na verdade, todos os assuntos importantes da vida trazem a gente assim para o assunto do autoconhecimento, né? É a base de tudo. Sim. Se a gente não fala disso, a gente não consegue falar de mais nenhum assunto importante. Porque, de fato, quando a gente não se conhece, a gente tem muita dificuldade de viver bem. Sim. E quando eu acredito que a gente nem vive bem, a gente simplesmente existe. Porque eu começo a fazer coisas que não tem a ver comigo, que não conecta comigo. Então eu estou existindo para o outro. Existindo pelo outro e não por mim. Sim, e que dor, né? Que dor, sim, dor para todo lado. É de fato uma confusão. Quando a gente se permite se conhecer, né, assumir os nossos lados bons e aqueles que não são tão bons assim, porque eles existem, e a gente assume a posição de humildade, de assumir que existe esse lado, de conhecer esse lado e apresentar esse lado para o outro, né? Antes disso, a gente se compreendendo, a gente começa a se perceber enquanto humana. E quando eu me compreendo enquanto humana, enquanto ser humano, quando o outro vier falar para mim que eu o feri, isso não vai me ferir, não vai ferir o meu ego, vai me ferir no sentido de eu te compreendo e eu não quero te ferir mais. Não porque, ai meu Deus, já tá colocando a culpa em mim, já tá virando o jogo. Mas quando eu me compreendo enquanto humana, falha, que erra, quando o outro apresenta a dor dele para mim e eu faço parte dessa dor, eu tenho mais facilidade de compreender. Sim. Porque quando o outro diz que eu o feri, é simplesmente ele dizendo, ei, você erra. E essa palavra dói para muita gente, porque mexe no orgulho. Eu não erro, jamais eu erro. Quando eu digo ao casal assim, é 50%, 50%. Qual é o seu problema nos 50%? Como é que você vai resolver isso? Muitos arregalam os olhos assim, ficam me olhando como quem diz, como assim é 50% meu? Então é muito difícil a gente olhar e dizer assim, eu erro. Só que somos humanos. E erramos sim, precisamos olhar para esses erros. Sim, e como consertar sem assumir que a gente errou, né? Não tem como. Impossível. A gente não conserta aquilo que está inteiro. Sim. Então é preciso realmente nos compreendermos enquanto humanos para a gente reconhecer que sim, nós temos rachaduras. Sim. E essas rachaduras precisam ser apresentadas. Carol, quando a gente vê aí, né, cursos, vídeos, palestras, enfim, tudo relacionado a relacionamento, a gente sempre se esbarra no assunto diálogo, né? No que o diálogo é o segredo dos relacionamentos. Sim. E eu acredito na importância do diálogo nos relacionamentos, mas eu acredito também que o elemento compreensão talvez tome um espaço até mais importante. Porque o diálogo o falar e o ouvir sem muito interesse em compreender não vai ajudar muita coisa, não. Sim, quando você fala sobre isso, vem a base da comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela tem como base do diálogo a compreensão do sentimento do outro.
a empatia pelo que o outro sente, entender um exemplo, quando alguém está sendo estúpido com você de alguma forma, entender o que está por trás dessa estupidez, que falta essa pessoa está sentindo, que ela não consegue dizer, ó, eu estou sentindo falta, um exemplo do carinho que você não está me dando, olha para mim, eu estou aqui. Então, quando você fala essa compreensão, você falou comunicação, compreensão, eu disse, ó, comunicação não violenta, porque a comunicação não violenta é essa compreensão, é compreender o que vai além do comportamento. Quais são as emoções que estão ali por trás? Será que é aquilo que a pessoa está querendo dizer? Então, quando você fala comunicação, para mim, quando eu olho hoje, tá, Finis, a comunicação não violenta, ela é a base, porque ela entra a compreensão, ela entra a empatia, ela entra o cuidado, ela entra o olhar para o outro. Então, não é a comunicação pura como a gente pensa, como a gente imagina. Diálogo, né? Isso, ele é muito mais profundo. Esse trecho que eu li é de um livro de comunicação não violenta, e ele vai elaborando isso, como muda quando a nossa forma de comunicar é com empatia, é com compreensão, é com cuidado, porque eu estou olhando para o outro, eu estou olhando para as feridas do outro, para a vulnerabilidade do outro, e estou te dizendo assim, eu te entendo, eu te acolho, eu sei que está doendo, o que é que eu posso fazer para mudar o meu comportamento para não te machucar mais, para que isso não seja uma dor de novo para você. Então, quando você traz essa ligação, é fantástica, porque só vem para a comunicação não violenta, porque engloba tudo isso, e é bacana o casal começar a construir essa comunicação com compreensão, com empatia, com cuidado, e olhando sempre para si, entendendo, eu erro, eu sou humana, qual é a minha responsabilidade aqui, nesse momento, nesse erro que está acontecendo, o que é meu aqui, que eu preciso melhorar. Sim. Exatamente. Infelizmente, nem todos têm acesso a essa informação. Na verdade, acesso é até complicado, né? Porque hoje em dia é muito difícil a gente não ter acesso. O acesso está aí na nossa mão. Mas, infelizmente, essa informação não está internalizada em todas as pessoas. Então, tem muita gente ainda acreditando que o negócio é dialogar. Não, a gente tem que dialogar. Sem se preocupar com como que funciona esse diálogo. Como é a dinâmica desse diálogo? Isso. Existe muitas vezes comunicação de fato nesse diálogo? Ou é só eu falando o que eu quero? É só eu cobrando e o outro lá rebatendo? Em que lugar vai chegar? Em lugar nenhum. Porque vai entrar num ciclo insano de discussões, um querendo ter razão, o outro querendo ter razão, e a felicidade foi embora. Porque o diálogo puramente, sem a empatia, sem a compreensão, ele não existe. Porque entra aí a disputa de ego. Quem tem razão? Quem está certo aqui nessa discussão? E aí vem para aquele cabo de guerra do relacionamento. Um buscando a razão, o outro buscando a razão, e o relacionamento chegando ao fim, se destroçando cada dia mais. Sim. E que tristeza, né? Algo tão comum, mas aí o ego falando sempre mais alto. E as pessoas, elas não, de maneira geral, têm muita dificuldade em compreender a necessidade de sair do centro, de fato, e olhar para o outro e compreender o outro. O que tem acontecido em grande parte dos relacionamentos é que num diálogo, né, numa conversa, onde as pessoas não incluem a comunicação não violenta, as pessoas, na verdade, elas querem um troféu de parabéns, você tá certo, elas não querem paz. Sim. Então é muito importante a gente primeiro determinar, estabelecer o que a gente quer no nosso relacionamento. A gente quer paz ou a gente quer um troféu? Sim. Tem um imã que eu uso na minha geladeira desde que eu casei. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. E todas as vezes que eu olho para ele, eu digo assim, não é razão que eu quero não, é felicidade. Porque quando a razão entra pela porta, a felicidade sai pela janela. Então eu preciso escolher qual das duas coisas eu quero no meu casamento. É uma escolha que a gente faz todo dia, né? Estar casado, permanecer casado é uma escolha, né? Porque tem coisas que são difíceis, tem a parte prazerosa, que é maravilhoso, mas tem questões de ajustes que precisam ser feitas na relação, que é desconfortável, como qualquer outra coisa na vida, e que a gente precisa superar isso. Então, estar casado é escolher todos os dias estar com aquela pessoa, mudar e se fazer presente naquilo ali de forma intencional. Tá ali de forma intencional. Isso faz muita diferença no dia a dia do casal. Sim, perfeito. E o quanto que essa troca, Carol, demanda também de uma apresentação constante. Porque nós vamos mudando.
em relação ao tempo, né? A gente vai mudando no nosso trabalho, na nossa vida profissional, né? Quem é pai, quem é mãe, vai mudando, né? Enquanto é ali na função da maternidade, da paternidade e também na nossa relação conjugal. Sim. Então, como que é importante a gente estar sempre no processo de autoconhecimento e também de apresentação ao nosso parceiro? Sim, é né? perfeito. Nos comunicando, olha, eu gosto Quem disso. eu sou hoje. Exatamente. Isso. Então a gente precisa ter uma conexão com a gente para a gente entender que essa transformação está acontecendo e ir atualizando quem está perto da gente. Sim, perfeito, porque ele não tem como adivinhar, né, o que é que está acontecendo. De maneira A gente precisa atualizar o outro. Caminhamos aí, né, já para o finalzinho. Eu queria que você deixasse aí as palavras finais, o que é que você quer trazer para essa galera, o que é que você acha que essa galera precisa internalizar mesmo e dizer assim, a partir de agora é um processo de mudança, eu preciso seguir, eu preciso fazer diferente. O que é que você acha que você pode deixar aqui para a gente? Eu acho que a mensagem principal que eu quero deixar para você que está escutando esse podcast, porque se você está aqui, você quer ter um relacionamento saudável. Se você não quisesse, você não estaria interessado. Então, eu gostaria de te convidar a levar para a sua vida a compreensão consigo mesmo e a compreensão com quem está ao seu lado. Isso, de fato, vai fazer a diferença. O diálogo ele é muito importante, mas só ouvir e só falar sem a menor intenção em compreender é raso demais. E apesar dos relacionamentos começarem nesse lugar raso, os bons permanecem na profundidade. Perfeito. Meu amor, muito obrigada por estar aqui. Eu tenho certeza que a galera vai amar e que você possa vir mais vezes. Já sabe que aqui é a sua casa, né? O dia que quiser vir, adorei. Fique à disposição. Pois é. Fique à disposição. Essa parceria eu acho que tem tudo para dar certo. Você é uma pessoa que fala a mesma linguagem, fala o que eu acredito também. Então eu acho que é uma conexão maravilhosa. Gratidão por estar aqui, por dividir esse espaço. Que o Papai do Céu te abençoe. Como que Papai do Céu abençoe a todos que estão ouvindo, que tenham uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, que Deus esteja sempre à frente. E, meu amor, muito obrigada mesmo, Tafnis, por dividir esse espaço hoje comigo. Me sinto muito grata. Ai, meu Deus, eu que estou extremamente agradecida. Muito obrigada pelo seu convite, por essa oportunidade. Foi uma delícia, foi gostoso demais. Pessoal, muito obrigada por ter tirado um tempo para poder escutar a gente. Eu assim, peço muito a Deus que, de fato, essa mensagem chegue ao seu coração para transformar a sua vida, tá? E sextou. Vamos sextar aí compreendendo a nós mesmos e também quem a gente ama, quem tá do nosso ladinho. Vamos nos esforçar. Beijos, Carol, beijos. Um beijão. Beijo. Até a próxima. Beijo, até.